esperando mesmo fazer mais gente aqui, foi bom. Guilherme, então, vou te apresentar o Ferron e o Gabriel. Acho que você viu na última reunião, né? Eles estavam aqui. A Silvana é nossa diretora também. Ela é uma pessoa muito ativa na CESPRO. Silvana Bellini. O Wilson, não, ela está sem câmera, mas eu não sei se você conhece, ela é super ativa no ecossistema empreendedor, de startups, de tudo. Então, é uma pessoa super presente. Estou aqui também, sem imagem, mas só voz presente. Sejam bem-vindos aí. Faltou aqui a Sabrina é nossa diretora também, é da área de comunicação, de marketing, ela tem umas sacadas, ela tem essa visão, ela hoje está com a bandeira do Cities of Tomorrow. Inclusive, a gente recebeu um convite muito bacana, que eu vou falar para vocês amanhã na reunião de diretoria. E então, acho que já pode começar, porque deixa eu contextualizar um pouco para quem está aqui, a razão da gente estar fazendo essa reunião. Bem, em março desse ano, a gente fez um manifesto Rio Mais Inovador, chamamos o prefeito Eduardo Paz para participar do evento nosso e ele pediu um plano de voo. Nesse manifesto Rio Mais Inovador, nós fizemos um esforço de trazer algumas características que o Rio de Janeiro tem, características ímpares de sucesso, e apontar, olha, nós estamos nesse estágio, não somos uma cidade qualquer, não somos uma cidade que você pega no mapa qualquer coisa e faz. Ela tem uma história, tem alguma coisa relevante que já foi montada, que tem sucesso, e a gente tem que unir as partes para fazer com que o ecossistema de tecnologia e inovação funcione bem aqui no Rio de Janeiro, com as expectativas do empreendedor, da sociedade, dando emprego, dando riqueza para a região. Aí a gente foi apresentar para o prefeito. E ele nos recebeu lá na prefeitura, ele ouviu as demandas e se comprometeu a ser parceiro da gente em uma série de iniciativas e pediu que a gente fizesse um plano de algo maior, algo que tivesse uma amplitude maior para que ele pudesse tocar esse projeto com essa nossa visão. E a gente concordou, e a gente está fazendo isso. Mas eu vejo como uma questão muito preocupante a gente pegar e começar a criar elementos que vêm da nossa cabeça, e todas as nossas cabeças são brilhantes, são cabeças que trabalham como empresários, como executivos, como gente de mercado, que tem muita dificuldade, que sabe das coisas, mas tem muitos elementos a serem avaliados. Né? É o que eu falo, o Rio de Janeiro é um estado, e particularmente na capital, uma cidade que já tem muitas empresas. Então, a gente está num momento que tem muitas empresas de tecnologia, 20 mil empresas de tecnologia. Eu, às vezes, me questiono, por que a gente vai fazer um incentivo apenas à startup, por exemplo, se a startup, o empresário, o empreendedor da startup, ele enxerga e vê assim, poxa, mas se as empresas do Rio de Janeiro estão mudando para outros estados, por que eu vou abrir minha empresa no Rio de Janeiro? Então, porque se ele não tivesse nenhum exemplo, se fosse partindo do zero, é uma coisa. Quando você tem uma história e tem uma curva ao longo dos anos, os gradientes, tem as evoluções, tem outra coisa a ser contada. Além disso, nós temos um ecossistema muito forte de pesquisa e desenvolvimento. Sabemos que a tradição é que não nos une tanto assim, que está isso no nosso manifesto que a gente fez. Então, tem vários aspectos que outras cidades não têm, e que o Rio de Janeiro tem, e gostaria de ajudar o prefeito, o governador, quais que vierem à frente, e também a SESP, com os outros presidentes, junto, os empresários e o poder público, seguindo um caminho sabendo que aquilo é um caminho coerente, é um caminho que foi estudado, que tem ciência por aí, para a gente trabalhar um projeto a longo prazo, aproveitando o que a gente tem de bom, aproveitando as experiências dos outros locais e inovando também, criando inovações, criando novas alternativas para a gente crescer nesse sentido.
Então, foi essa a chamada de vocês, e eu estou pedindo aqui ao Guilherme, que fez um trabalho muito grande, que fez parte até da tese de doutorado dele, e que ele também trabalha na FAPERJ, então tem todo o interesse nesse desenvolvimento tecnológico no Rio de Janeiro, para apresentar para a gente depois fazer um debate sobre isso. Tá ok, Guilherme? Tá ok, pessoal? Perfeito. Tá ótimo. Tá ótimo. Posso ir lá, então? Pode. Então, primeiro, agradecer o convite, né, mais uma vez. Eu acho que há pouco tempo participei de uma live já divulgando edital, né, a meu outro campo de atuação, que é lá na FAPERJ, né, então alguns de vocês devem me conhecer de divulgações de editais. Mas eu também sou pesquisador, terminei meu doutorado em Políticas Públicas, Estratégia e Desenvolvimento, aqui no Instituto da FRJ. Em junho do ano passado, né, quando eu defendi minha tese, no Zoom, infelizmente, mas foi legal, porque deu para muita gente assistir, então foi bem legal. E até a Maria Luísa foi uma das entrevistadas, né, na parte de entrevista da tese, então foi bem interessante. Então é bem legal estar voltando, né? Na verdade, eu não vou apresentar a tese, né, toda, né, não vai ser só um foco só na tese especificamente. Eu vou trazer algumas reflexões assim, né, que eu venho trabalhando. Eu já estudo o Estado do Rio de Janeiro desde 2014. A tese um pouco coroou todo esse processo, né? Eu estudei incubadora no mestrado, né, questão metrópole, interior. Eu trabalho com geografia econômica, então eu venho trabalhando com esse tema há um tempo e depois eu até pude unir isso, né, na prática quando eu estava já na FAPERJ. Então, eu vou trazer alguns dados, né, que eu levantei durante a tese, assim, talvez coisas que sejam até surpreendentes de alguma forma, e no final algumas reflexões, algumas contribuições que surgiram da tese, e caminhos para a gente pensar, né? Não tem nenhuma resposta, o quadro, eu já adianto, pode parecer um pouco pessimista, mas eu acho que a nossa função, né, enquanto empresários, ou sociedade civil, ou setor público, é justamente pensar em caminhos para superar esse quadro, né? Eu vou compartilhar uma apresentação. Por favor. Ela não está uma apresentação muito grande, né? Ela é uma apresentação pequena, mas como tem muito gráfico, pode ser que eu não quero demorar muito. A Maria Luísa falou 30 minutos, né, no máximo. Eu vou tentar cumprir esse tempo, e se eu ver que eu já estou passando muito, vou tentar controlar aqui, eu termino, adianto para o final para a gente conversar. Tá. Então, uma apresentação que é isso, não é só da minha tese, ela une várias reflexões, né, de artigos, de tese, trabalho na FAPERJ, então várias coisas que eu venho trabalhando nos últimos 7 anos, pelo menos, né? Então, aqui é o meu doutorado, só para mostrar, e também minha função lá na FAPERJ hoje em dia. Então, rapidamente, o contexto, né, da economia, aqui eu vou tratar muito de Estado, só que, lógico que isso tem rebatimentos para a cidade, porque a cidade é 50% do Estado, praticamente, né, 40%. Em tecnologia, 90%. Mas eu estava falando dos dados mais gerais, PIB, empregos, empresas e tal. Região metropolitana, se botar, chega a quase 75% do Estado, né? Inclusive, esse é um dos desafios do Rio, né? Muito hipertrofiado na região metropolitana. Então, nos últimos em 15 anos, né, de 95 a 2010, a gente teve uma mudança estrutural forte na estrutura produtiva do Rio, né? Então, a gente teve um crescimento muito acelerado da indústria extrativa, né, principalmente baseada na cadeia do petróleo e gás. Primeiro, reservas de campos, depois a pré-sal, né, que agora dominou mais a parte do petróleo e gás. E a gente teve uma relativa desindustrialização na chamada indústria de transformação, né, que é bastante importante do ponto de vista de emprego, de inovação, de adensamento produtivo, de construção de cadeias produtivas, etc. Paralelo a isso, né, o setor de serviços, e acho que vocês são um representante
da nata do setor de serviços, de alto valor agregado, né, tecnologia da informação, a gente perdeu muito, né? A gente hoje tem um setor de serviços, no geral, né, baseado em serviços de baixo valor agregado, apesar da nossa capacidade de produzir serviços intensivos de conhecimento, muita coisa a gente perdeu para São Paulo, Minas Gerais, associada a essa perda da indústria de transformação. Então, o diagnóstico hoje, né, entre alguns autores, né, que estudam no Rio de Janeiro, que a gente tem uma estrutura produtiva oca, né, que ela tem uma fraca integração territorial, ela é muito fragmentada e ela é desarticulada do ponto de vista produtivo, né? A gente perdeu vários elos importantes das cadeias produtivas e ficou com alguns enclaves soltos pelo território. Além disso, né, a gente, desde 2014, viveu uma forte crise econômica e social, agora se recuperando lentamente da crise econômica. A crise social, infelizmente, se aprofundou por causa da pandemia, né? A gente teve um aumento do desemprego, do trabalho informal, e o quadro de fragilidade fiscal. A gente está num momento de regime de recuperação fiscal no Estado, a Prefeitura tem um caixa um pouco melhor, mas está, hoje em dia, com bastante dificuldade também, o que limita, né, investimentos, principalmente em inovação. E a pandemia, ela acelerou algumas tendências estruturais que afetaram, né, a economia nas últimas 3 décadas. Então, a gente teve um aumento da polarização entre a indústria extrativa e demais setores, né, porque a indústria extrativa, como mobiliza muitos recursos, ela acaba virando um catalisador de recursos, impedindo o crescimento de outros setores, e isso pode se aprofundar, né, porque tem uma previsão do aumento do barril do petróleo aí para os próximos anos. O barril pode voltar àquele patamar de $100, e aí vai entrar muito dinheiro de novo. Só que o que a gente vai fazer com o dinheiro, né? Essa é a grande questão. A gente teve uma forte perda de empregos formais. O CAGED mostrou que entre janeiro e novembro de 2020, o Rio de Janeiro foi o pior estado no país, do ponto de vista de saldo de empregos formais. A gente teve uma perda da ordem de 140 mil empregos, sendo 7 vezes pior que o segundo pior estado, que foi o Rio Grande do Sul. E um aumento também forte da informalidade, né? A gente tem uma informalidade acima da média nacional. E, associado a isso, né, claro, queda na arrecadação e aumento aí da fragilidade fiscal. E aí, né, muito do que eu trabalhei, né, na tese também é que não dá para a gente pensar em saída sem falar inovação no sentido amplo, né, desde o setor público até a inovação de fato que acontece no mercado, nas empresas, etc. Então, a inovação ela é importante para ser um vetor de diversificação econômica e de adensamento produtivo, que é tão importante hoje para a gente, né, integrar o território de forma melhor, desenvolver o interior também, né? Uma das grandes diferenças que a gente tem para São Paulo é a gente ter um interior muito precário, né? Tanto do ponto de vista de geração de conhecimento, de inovação, de empresas dinâmicas, mão de obra qualificada, entre outras questões. A inovação ela também pode ser um vetor, né? Como a gente viu, né, em várias áreas, para resolver desafios sociais e econômicos impostos pela própria pandemia, né? A gente nem fala de home office, vacinas, aí tem milhares de exemplos, e tem exemplos mais imediatos que a gente poderia utilizar, e a geração de empregos qualificados e aumento da arrecadação. Então, o fomento da inovação é um elemento central para pensar na construção de uma nova trajetória de desenvolvimento. Então, isso aqui é só uma figura para mostrar, né, um referencial que eu usei na minha tese. Ele vem muito da geografia econômica, né, que a gente usa sistema regional de inovação. Talvez vocês conheçam mais a Alice Trips também, que é um outro referencial bastante interessante, né, da conexão entre empresa, universidade e governo. Mas o sistema regional de inovação ele é um pouco mais complexo, porque ele envolve questões culturais, o elemento territorial, né? Então, ou seja, entender o território em todas as suas complexidades, né? Então, o sistema regional seria essa parte aqui mais vermelhinha, né? Que você tem um subsistema de geração e difusão de conhecimento, infraestrutura de ciência e tecnologia, um subsistema de produção e inovação, que são as empresas onde acontece de fato a inovação, e aí envolve fornecedores, consumidores, etc. A demanda, né, que puxa um pouco esses dois subsistemas, né, o mercado e a sociedade civil,
e o subsistema de política, né, que são agentes de fomento, governo, etc. Né? E fora, isso está tudo envolto, né, em questões socio-institucionais, as instituições, a cultura, o arcabouço institucional da região, etc. E ele está sempre, logicamente, em contato com o sistema nacional mais amplo, principalmente Rio de Janeiro, que tem uma influência fortíssima do plano federal, né, muitas instituições federais aqui, e, em última instância, relação com o sistema global, o sistema de patentes e toda essa questão. Então, eu trouxe alguns dados, principalmente desses dois subsistemas principais, né, que é a infraestrutura de ciência e tecnologia e a estrutura produtiva, né, para a gente ter alguns subsídios para pensar. Então, eu trouxe alguns gráficos aqui, assim, só para a gente visualizar alguns pontos e depois tem algumas observações. Esse gráfico, né, é a distribuição dos grupos de pesquisa, aqui falando dos grupos de pesquisa por área temática, né? E aí todas as comparações que eu fiz, eu escolhi Rio e estados selecionados, né? São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, e na parte de inovação também botei Santa Catarina. Então, aqui a gente vê, o Rio de Janeiro é o laranja, né, que a gente tem vantagem comparativa em relação a outros estados, né? Ciências biológicas, né? Muito ali pela Fiocruz também, Complexo da Saúde, a gente está vendo aí, por exemplo, a gente vai construir uma fábrica agora, de maior fábrica de vacina da América Latina em Santa Cruz, né? Só que a gente acabou perdendo o tecido produtivo, né, para uma série de decisões políticas erradas, muita coisa foi para Goiás, né? Mas a gente ainda tem laboratórios públicos, Fiocruz, Vital Brasil, algumas farmacêuticas aqui, né? Ciências exatas e da terra, por causa do petróleo também. Então, acho que esses são as duas que, do ponto de vista de grupos de pesquisa, a gente tem uma vantagem comparativa. E ciências humanas também, em relação a outros estados. Aqui é só um quadro para vocês verem o que a gente tem hoje em relação a programas de pós-graduação nota 7 na CAPES, ou seja, são os programas de pós-graduação mais bem avaliados né, pela CAPES, que é a instituição federal que avalia esses programas. E aqui o Rio de Janeiro tem vantagem em diversas áreas do conhecimento, né? E muito que a gente, às vezes, se surpreende, né? Além da física, bioquímica, toda essa parte bio, né? Biologia, genética, etc., a gente tem uma vantagem muito interessante em engenharias também, né? Engenharia de materiais, engenharia mecânica, engenharia química, né? Que está fortemente ligada à indústria. E a gente acabou perdendo a indústria. Então, muitas vezes, a gente forma mestres, doutores que acabam voltando para os seus estados de origem, que ainda conservam uma base industrial mais dinâmica, né? E aqui é só para vocês verem a trajetória nos últimos anos, né? Isso acompanhou o Brasil, né? A titulação de mestres e doutores. Hoje, acho que o Rio de Janeiro, cidade, se eu não me engano, é o maior per capita de doutores do Brasil, né? Então, a gente tem uma concentração de inteligência muito forte aqui no nosso ecossistema, né? Então, a gente titulou bastante doutores nos últimos anos, né? Também um crescimento sustentável. Assim. A gente tem 4 universidades federais, 3 universidades estaduais, universidades privadas de ponta, né? Como eu mostrei ali, em várias áreas do conhecimento a gente está na fronteira. Então, do ponto de vista da oferta de conhecimento, a gente está muito bem. E aqui, só para fechar, a distribuição percentual dos doutores, né, titulados por área de conhecimento, para ver em que áreas a gente tem vantagem comparativa em relação aos estados na titulação de doutores. E aqui algo surpreendente, além das ciências exatas da Terra, por causa da toda a parte de geologia, que tem aqui desde os anos 70, por causa da Petrobras, e das ciências biológicas, por causa do ecossistema de saúde, Fiocruz, etc., olha que impressionante. A gente tem uma vantagem, e a maior que a gente tem em relação a outros estados, inclusive São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, em engenharia. Né? Então, de todos os doutores titulados no Rio de Janeiro, 16% são na área de engenharia, enquanto no Brasil é somente 11%. Em São Paulo é 10%, Minas 10% e Rio Grande do Sul menos que 8%.
né? Então, o Rio de Janeiro tem uma capacidade de geração de conhecimento altamente qualificado em engenharia, muito acima da média. Engenharia, né, em todas as suas competências, né? Então, isso aí pode surpreender. Então, em geral, é isso que eu estava falando, né? Do lado da oferta de conhecimento, pesquisa, mão de obra qualificada, né, o nosso ecossistema de inovação ele oferece oportunidade de desenvolvimento tecnológico em diferentes rotas tecnológicas para diferentes setores, né? E aí tem biotecnologia, engenharia, tecnologia da informação, geociências. E aí, se você for falar de indústria 4.0, né, da convergência entre multidisciplinar, né, a gente, né, tem competências em todas as áreas aí que formam a chamada indústria 4.0. Só que aí, quando a gente vai ver a interação desse sistema de geração de conhecimento com o sistema de produção e inovação no mercado, aí a gente vê algumas coisas que mostram algumas fragilidades, né? Então, aqui eu peguei todos os mestres, né, que tinham um emprego formal pela RAIS e cruzei com os subsetores, onde eles estavam empregados, os subsetores do IBGE, né, da CNAE. Então, isso aqui é 2006 até 2019, né, evolução. O verdinho é administração pública e o azul é ensino. Então, vocês veem o crescimento forte da administração pública, eu acho que teve um incentivo à qualificação de mestre para aumento de salário na administração pública. Mas, como em 2019, de todos os mestres com emprego formal no Rio de Janeiro, 75% estavam ou na administração pública ou no ensino, né? Nas universidades, institutos de pesquisa, etc. Então, a gente vê escolas, etc. Então, somente o único setor industrial que se destaca, né, que até dá para botar aqui, é a indústria química, né, que é ligada aí ao complexo da saúde. Chegou a ter 9% em 2012, né, teve toda uma política lá de desenvolvimento produtivo, um forte programa do Ministério da Saúde, mas isso foi se perdendo e hoje só é 4,5%. Quando a gente vai ver os doutores, o cenário é ainda mais dramático, né? Azul, administração pública, amarelo aqui, ensino, e esse verdinho é administração técnica, é o ensino técnico. Então, hoje, 9 entre cada 10 doutores que estão empregados formalmente no Estado do Rio de Janeiro ou estão no ensino, sendo que são 6 em cada 10, ou estão na administração pública ou administração técnica profissional. Então, no mercado, fazer desenvolvimento tecnológico, né, é uma parcela muito pequena. E somente 2,6% da indústria química, que é a mais importante do ponto de vista de geração de emprego qualificado para essa mão de obra, né? Guilherme, desculpa falhar, mas assim, que me chama a atenção que ele, de 2006, tanto nesse gráfico no anterior, né, de 2006 para 2019, vai piorando, ou seja, cada vez mais o setor público vai ganhando mais força aqui, né? O que é isso? Você está empregando mais ou o número está diminuindo e os outros diminuem? Você sabe eu acho que, assim, nos números absolutos, houve uma expansão, né? São 3 movimentos associados. Tem mais mestres e doutores hoje do que lá Tem mais mestres e doutores hoje, porque a gente expandiu a pós-graduação e titulou mais pessoas, então tem mais pessoas no mercado formal com esse título. Tem outro movimento, que é a própria expansão da administração pública e das universidades, né, para acompanhar justamente esse primeiro movimento. Teve o Reúne, abertura de campo no interior, abertura de vagas, contratação de professores, principalmente ali entre 2005 e 2012, teve um forte aumento, o que deu talvez uma sobre-representação aí para a área de ensino e um incentivo a pessoas que já eram servidores públicos a se qualificar para aumento de salário e plano de carreira. Então, esses 2 movimentos ok. Agora, tem o terceiro movimento, que eu acho que é a perda de empregos qualificados na indústria. Isso aconteceu muito, né, por uma série de coisas. O câmbio apreciado
nos anos 2005 até 2014, ele fez com que muitas indústrias fechassem por falta de competitividade com China, entre outros, né? Não conseguiram se manter. E o Rio de Janeiro ele perdeu muitas indústrias. Hoje, o que a gente mantém aqui são alguns grandes bancos, algumas grandes estatais, em setores como eletricidade, petróleo, gás, etc., né? E algumas montadoras ali no sul, mas, de fato, a gente teve uma perda industrial, a indústria de transformação no Rio encolheu muito, né? Então, eu acho que esses três movimentos conectados levam a esse quadro, porque você vê que até 2012 a indústria química ainda teve um crescimento bem interessante, né? Reserva de mercado, vender para o SUS, programa de desenvolvimento produtivo. Depois disso, perdeu, né? Muita coisa foi para Goiás por causa de incentivos fiscais, entre outras coisas. A gente tem uma questão de imposto, ICMS no Rio é muito alto, questão de logística, de infraestrutura. Então, eu acho, a minha hipótese é que esses três movimentos associados levaram a esse quadro que a gente vê aqui hoje. Que eu acho que também numa crise, normalmente, existe também uma perda de conhecimento mesmo, né? Ou seja, o cara ele substitui, quando a coisa aperta, o cara substitui um funcionário mais qualificado por alguém mais barato, menos qualificado. Também é natural que aconteça isso em momentos de crise, né? Que o cara tem que sugar a empresa. Sem dúvida. E como a gente tem essa trajetória meio voo de galinha aqui no Brasil, né? Que a gente cresce e cresce e para, você não consegue, né, ter uma sustentação para manter. Então, isso aqui, esses três gráficos, eles mostram, vamos dizer, se a gente pegar, isolar só uma indústria, um voo de galinha, né? Ele teve um forte crescimento, depois caiu pela metade. Manteve alguma coisa, mas não conseguiu, no geral, se manter, e onde tinha emprego para esse tipo de mão de obra, acabou sendo onde era mais fácil absorver. Mas, por outro lado, a gente vê que o Rio de Janeiro fez um bom trabalho até na questão do relacionamento de grupos de pesquisa universitários com empresas, né? Então, a gente aumentou o total de grupos de pesquisa, aquele movimento que eu falei no início, e aumentou o relacionamento desses grupos de pesquisa com empresas. Hoje, o Rio de Janeiro, até 2016, né, era o segundo estado que tinha maior percentual de relacionamento. Só que grande parte desse relacionamento está restrito a grandes empresas. Até eu não trouxe todos os dados aqui, porque senão ia ficar muito maçante, mas hoje o que a gente tem, a situação que a gente observa, é que a interação entre a infraestrutura de ciência e tecnologia e o setor produtivo ainda é incipiente, pontual, restrita a alguns setores específicos, a exemplo do petróleo e gás, né, que já tem um histórico de articulação consolidada e ancorado numa grande empresa estatal. Né? O Centro de Pesquisa da Petrobras está dentro da UFRJ desde os anos 70. E grande parte dos mestres e doutores titulados no Estado ou voltam para o seu estado de origem, ou vão para fora do Brasil, ou se mantêm, infelizmente, afastados do desenvolvimento tecnológico realizado nas empresas, concentrando, sobretudo, em atividade de ensino e administração pública. Eu acho que eu já passei 20 minutos. E aí, só chegando aqui no subsistema de produção e inovação, né, ou seja, no mercado propriamente dito, a gente tem esse gráfico, foi até que eu mandei para Maria Luísa antes da gente marcar essa apresentação, que acho que é um dos gráficos mais tristes para a gente. Né? Isso aqui é a pesquisa de inovação tecnológica do IBGE, que é feita a cada 3 anos, segue uma metodologia internacional, que é o Manual de Oslo, é uma pesquisa bem séria. A gente tem que fazer alguns parênteses, né? Porque é uma pesquisa que só pega empresas com mais de 10 funcionários, então muitas empresas menores, principalmente TI, ficam de fora, mas pega mais indústria, mas pega serviços também, pega a tecnologia da informação também. Mas é um retrato, né, infelizmente, que mostra que a nossa taxa de inovação de 2006 para cá, que é justamente quando eu peguei o gráfico ali dos mestres e doutores, ela vem caindo sistematicamente. Lógico que no Brasil isso vem caindo também, né, apesar de Santa Catarina ter conseguido aumentar aqui fortemente em 2014, ela mostra uma tendência de queda, São Paulo também está em queda, Minas, e o Rio Grande do Sul. Isso aqui vem muito por causa da perda de vários programas de apoio à inovação do Estado foram encerrados, mas o Rio de Janeiro tem uma queda bem mais, já estava num patamar menor e vem uma queda bem mais
acentuada, né? Fechando aqui em menos de 25% no último triênio levantado. Lembrando que aqui é inovação lato sensu, tá? Se a empresa faz conta na mão, comprou uma calculadora, já é considerado inovação. Né? Então, realmente é uma situação bastante dramática. Né? Então, a aquisição de máquinas e equipamentos já é considerada inovação. Aqui é o percentual das empresas que realizam atividades inovadoras. Né? Então, a gente vê também que é um percentual muito baixo, né, da amostra, menos de 20% no Rio. Né? Então, comparado aí Santa Catarina, que fez um bom trabalho, São Paulo, que se mantém, Minas Gerais e Rio de Janeiro, tem um patamar muito abaixo, né, dessas outras economias. E aqui é o que a gente faz o destrincha outro gráfico. Então, das atividades inovadoras que são realizadas pelas empresas que fazem, né? Qual é o perfil do gasto? Ou seja, em que tipo de atividade as empresas do Rio estão gastando dinheiro, em que tipo de atividades inovadoras? Então, 70% dos gastos de atividades inovadoras no Rio está sendo em P&D interno. O que significa isso? São as grandes empresas que têm capacidade para fazer P&D ou adquirir P&D externo. Então, 82% de todo o gasto em atividades inovadoras no Rio ou é no P&D interno, ou seja, empresas que têm departamento de P&D, ou seja, médias e grandes, que já têm esse histórico, que já têm essa capacidade de investir, ou adquirir fora, que também não é barato. Então, você vê que as atividades feitas em pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias, como treinamento, aquisição de máquinas, aquisição de software, introdução de inovações tecnológicas, entre outros, é muito baixo. Então, o que a gente vê? É que a gente tem no Rio de Janeiro hoje uma dinâmica inovativa marcada por uma ilha, né, dinâmica, centrada na cadeia de petróleo e gás, composta por grandes empresas que realizam atividades P&D, cooperam com parceiros de todo mundo, cercado por um tecido produtivo desintegrado, pouco dinâmico, com baixo nível de inovação e composto principalmente por pequenas e médias empresas industriais e de serviços. Né? Então, quais são os desafios? Para a gente construir uma agenda de desenvolvimento, a gente tem que passar obrigatoriamente por superar essa dualidade, formular estratégias capazes de utilizar o estoque de conhecimento e os ativos que a gente já possui, a fim de criar redes de inovação ancoradas nos setores dinâmicos e nas grandes empresas inovadoras, e estruturar cadeias produtivas que sejam centradas regionalmente, até articulando o território. E aí algumas reflexões que vieram da minha tese, né? Isso aqui já é o final da minha tese. O petróleo não é necessariamente uma maldição, né? Ele pode ancorar o desenvolvimento de setores relacionados, energia, metal mecânico, economia do mar, logística, KIBs, que são serviços intensivos de conhecimento, de alto valor agregado, né? KIBs aqui passa muito pela área de vocês. A gente tem uma coevolução histórica entre as instituições e a estrutura produtiva, ou seja, a gente tem um lock-in, um aprisionamento na indústria extrativa, que é acompanhado também por uma dependência da trajetória institucional. A gente tem um ambiente institucional também extrativo, vamos dizer assim, busca de renda, clientelista, fragmentário, né? E que essa grande renda que vem do petróleo, ela acaba alimentando esse ambiente institucional fragmentário, clientelista, etc. Porque é muito dinheiro e é muito fácil de você rapidamente resolver tudo e não investir num projeto de desenvolvimento, né? Fruto da evolução da própria estrutura produtiva, impedindo a diversificação para outros setores. A proximidade geográfica não é suficiente. Então, no Rio, a gente tem um predomínio de uma lógica de baixa confiança, pouca cooperação, forte individualismo, né? Então, a gente tem um capital social de ligação muito mais, que é grupos fechados em si, muito mais forte do capital social ponte, que é a conexão entre diferentes grupos, que reflete a lógica da própria estrutura produtiva marcada por ilhas. Então, a gente tem uma lógica de ecossistema que supera... Oi. Bruno, tem gente querendo entrar aí, Suzinho está querendo entrar e não tá entrando. Tem que autorizar a entrada aí. Desculpa eu te interromper, que é mais um ouvinte para você, entendeu, Guilherme? Claro, sem problema nenhum. Então, a gente tem uma lógica de ecossistema que supera a lógica de ecossistema.
O sistema de inovação Fluminense-Estado ele não é homogêneo, né? Ele é composto por vários ecossistemas menores, né? De municípios ou micro-regiões que variam de acordo com a densidade organizacional, o grau de especialização e diversificação, se é mais coeso ou mais fragmentado. E a gente tem uma necessidade, né, de uma ação indutora do Estado, a coordenação de diferentes políticas públicas, né, e tanto a ação indutora, a coordenação, quanto a manutenção ao longo do tempo, né, das políticas públicas para superar esse ambiente institucional hostil. E aí, só para fechar, quais seriam caminhos possíveis para uma agenda pós-pandemia? Eu, lógico, não tenho a pretensão de apontar nenhum caminho, isso aqui é só uma reflexão para a gente participar. Então, a gente pode desenvolver vocações que são latentes ou já reveladas, relacionadas às nossas competências científicas, tecnológicas e produtivas, dentro, né, de um projeto mais amplo de desenvolvimento, que precisa de políticas tanto explícitas quanto implícitas, né? Então, a gente precisa resolver questões do ambiente de negócio, infraestrutura, etc. Mas a gente tem o complexo econômico industrial da saúde, né? Tanto de serviços de saúde quanto biotecnologia, vacinas, e, né, uma série de coisas que a gente pode explorar. A gente tem a economia do mar, né, que hoje é tão falada, que pega desde o offshore, turismo, gastronomia. Assim, não existe, não. Uma série de elementos, né, que tem o mar como o seu elemento central, defesa, construção naval, etc. Logística também, né, a gente está, né, inaugurando novos portos, e o Rio de Janeiro pode envelhecer como um hub logístico importante, porta de saída, né? Está em São Paulo, em Minas, porta de saída para o Atlântico. Turismo sustentável, e aí eu acho que entra muito o papel até da própria tecnologia da informação, e sem falar na economia criativa e serviços intensivos de conhecimento, com foco muito em audiovisual e TICs, né? Que também permeiam todos esses outros setores. Então, é uma lógica não setorial, mas de complexos produtivos, né, que atravessam várias áreas de conhecimento e setores produtivos que podem convergir e, a partir do que a gente já tem, caminhar para áreas de maior valor agregado. E outro caminho, né, é um tipo de política de inovação que está bastante famoso, né, agora, né, que é a política de inovação orientada a missões, está sendo bastante usada. O próprio Estados Unidos, plano Biden, aí, Europa, China 2050, manufatura na Alemanha, né? Então, você ter missões, em vez de você escolher setores, você escolhe missões, né, para resolver grandes desafios societais com base em ciência, tecnologia e inovação. Então, a gente pode escolher uma missão, saneamento básico, uma missão, resolução da violência. E aí você vai precisar de inteligência artificial, Big Data. Então, o Estado, né, pode eleger missões de desafios societais ou grandes desafios, né, envelhecimento da população, pandemia aí trouxe escancarou diversos desafios que a gente tem para resolver mobilidade urbana, e a partir daí você distribuir o risco, como a gente fala, né? E a partir de elementos, né, de ciência, tecnologia e inovação, tentar resolver esses desafios, e aí você consegue estimular empresas, empreendedores, universidades. É um tipo de política bastante utilizado hoje em dia, né? Que depois eu até posso explorar mais, caso tenha alguma pergunta. Gente, é isso. Eu acho que eu fiquei dentro do meu tempo. Dentro dos 30 minutos, eu passei 1 minuto, Maria Luísa. Tudo bem. Então, volta o slide anterior. E eu queria fazer uma pergunta e depois eu vou pedir para o pessoal falar. Eu não vou falar. Desses caminhos possíveis, você acha que aqueles que conseguiram fazer um bom desenvolvimento... Até vi que o sucesso de Santa Catarina teve um decréscimo nesse período de crise do Brasil, mas eles adotaram alguma dessas questões em particular? Você sabe? Ou de algum outro de sucesso, tipo Porto Digital? Você não fez comparações com o Recife, lá com Pernambuco, mas tem algum conhecimento? Ou de outro país?
Outro país você falou. Olha, o caso de Santa Catarina, e aí eu acho que é bastante importante essa pergunta, tem vários fatores, né? Quando a gente compara Santa Catarina e Rio de Janeiro, são realidades muito diferentes, né? Santa Catarina é um estado menor, Florianópolis tem 300 mil habitantes, né? Tem uma infraestrutura mais envolvida, indicadores de educação que já eram melhores e tal. Santa Catarina tem dois fatores que eu acho que são muito importantes. Primeiro, por ser menor, e não é só por causa disso, que dá para fazer. Eles conseguiram superar a lógica do ecossistema e realmente criar um ecossistema, ou seja, todo mundo sentou na mesma mesa e fez um pacto pelo desenvolvimento, né, do Estado, de Florianópolis e do Estado como um todo. Então, senta todo mundo, poder público, empresas, universidades, todo mundo na mesma mesa. Constantemente, eles criaram essa rotina e eles conseguiram realmente coordenar os esforços e as ações para um objetivo comum. Uma outra coisa muito importante de Santa Catarina, pela própria estrutura produtiva, eles têm uma rede de pequenas e médias empresas industriais muito forte e de capital local, capital nacional. Isso é muito importante. O que acontece? A gente não pode desconectar a realidade do Rio de Janeiro. A gente tem uma estrutura produtiva aqui que é ou muito focada em empresas estatais, que seguem uma outra lógica, ou empresas multinacionais. E às vezes, o que acontece com as empresas multinacionais? A matriz, a decisão não está aqui, está lá fora. A pesquisa e desenvolvimento, às vezes, não acontece aqui, às vezes é boicotado para acontecer lá fora. Então, o que acontece? Lá, eles já tinham uma rede de pequenas e médias empresas, de indústria da transformação forte, de capital nacional, né? Que você consegue, a partir desse cluster, né, de pequenas e médias empresas, criar demanda para serviços de valor agregado. Então, não adianta, eu não acredito, eu não sou ingênuo de falar que a solução para tudo vai ser startup. Não é. A startup precisa vender para alguém. Ela precisa de cliente, ela precisa se capitalizar. Então, por que a gente acaba perdendo? Muitas startups são criadas aqui e vão para fora, porque ela não encontra caminhos, canais para ela crescer aqui. Então, você precisa de uma estrutura produtiva dinâmica. Santa Catarina é o maior emprego industrial per capita do Brasil. Não é só startup. A partir disso, eles conseguiram criar todo um ecossistema ali de inteligência, de apoio à startup, Fundação CERT, o Centelha, que agora está lá da FINEP, foi criado em Santa Catarina. Realmente, políticas públicas, ambiente de negócio, eles resolveram vários problemas. Mas eles têm uma série de fatores ali. Então, eles têm uma indústria da transformação forte e eles conseguiram migrar para essa questão dos serviços de valor agregado via startups, tecnologia da informação, startups de vários setores que conseguem atender essas indústrias e depois se internacionalizar, vender para o Brasil todo, etc. Então, até dar um depoimento aqui ajudando o Guilherme, Maria Luísa. O negócio, vamos botar assim, o negócio lá é tão grave que eles declaradamente dão apoio à indústria local, ao produtor local. Por exemplo, até eu já tive em restaurante lá que eu peço uma Coca-Cola, não, você sabe que eu sou viciada em Coca-Cola, não tem Coca-Cola, nós aqui só temos esses refrigerantes ou esses sucos de produtores locais. É nesse nível que eles são, né? E uma coisa importante também é que não tem como não falar que o ecossistema lá é zero. Você chega lá, você quer conversar com alguém, se aquilo ali não é da competência dele, na mesma hora ele te indica de quem é a competência, sem o menor assim, preocupação de estar perdendo o poder, porque eu acho que aqui no Rio o que acontece é que todo mundo quer ter o poder das relações, né? E o cara não te indica exatamente com quem que você tem que falar lá. É outra cultura. Então, é meio... Aqui a gente teria que mudar toda a cultura de todo mundo para poder ter um ambiente similar ao que eles têm lá. Alguém mais quer falar? Do Perron? Eu queria começar dizendo que eu estou impressionado com você, Guilherme. Parabéns, viu?
eu vi uma clareza. O Rio de Janeiro é exatamente o que você descreveu em todos os aspectos. E eu venho, de forma desestruturada, percebendo isso ao longo do tempo, e achei incrível a forma como você estruturou tudo que eu pensava sobre os nossos problemas, né? E o problema agora é que, quando você olha esse conjunto de coisas, aparentemente não tem solução, porque a coisa está muito ruim de todos os aspectos possíveis. Nós não temos clientes, não temos pessoal de pesquisa e desenvolvimento para produzir as coisas, não sabemos nos unir, os impostos são altos, quer dizer, é tudo ruim. É absolutamente tudo ruim. Então, esse é um desafio incrível que a gente tem nas mãos agora, porque isso que você está colocando aí é tudo verdade. No meu ponto de vista, é tudo verdade, né? E, bom, acho que não é nem ponto de vista mais, quer dizer, você fez um estudo no seu doutorado, então você levantou isso com muito material que deixa de ser só uma opinião para ser fato, né? Então, como agora, diante de tantos empecilhos, a gente consegue sair e mudar esse estado de coisas, é o grande desafio. Eu vejo uma das coisas, inclusive eu até sugeri, eu chamei de Projeto Apolo, na outra reunião que a gente teve, o que você está chamando aí de uma maneira muito melhor, que é a política de inovação orientada a missões, nada mais é do que isso, né? E que eu acho que tem tudo a ver, seria um caminho, se ele não esbarrar nessas coisas, mas, por outro lado, a impressão que eu tenho é que a gente tem que começar fortemente a olhar para fora do Brasil, se a gente, como Rio de Janeiro, quer vender tecnologia. Porque as empresas, uma das coisas que você falou, se eu entendi, é que as empresas do Rio de Janeiro, exceto as estatais, que estão inclusive ligadas diretamente nas universidades, que você também mostrou, não consomem tecnologia aqui no Rio de Janeiro, né? E mesmo no Brasil, de forma geral, também não é tanto assim. Então, a gente tem um problema grande. Eu acho bom, porque, do meu ponto de vista, porque eu me sinto menos agora vendo teoria da conspiração, porque eu ficava vivendo isso e falei, não é possível, acho que eu sou um pessimista, né? E, na verdade, não. É uma realidade essa coisa. E agora nós vamos ter que ser muito criativos para poder sair desse conjunto de coisas. Muito criativos. Vou fazer 2 comentários, né? Essa questão, por exemplo, lá atrás, era uma coisa que obrigava tanto com a Firjan quanto com o Sebrae, porque quando eles fazem edital, eu acho, e continuo achando, que quando a empresa fosse do Rio de Janeiro, deveria ter um ponto melhor do que fora do Rio de Janeiro. Tinha que ter uma diferenciação para eles apoiarem a gente. Afinal, Firjan é Rio, Sebrae Rio é Rio. Mas eu nunca consegui convencer nenhum dos dois dessa situação. Eu queria falar sobre isso, Cláudia. A gente propôs, no nosso plano de voo, votado pela diretoria da CESP, que a prefeitura tivesse uma política de inovação, e talvez ligada a a política de inovação orientada a missões, em que ela contratasse inovação do local. E isso foi levantado inicialmente até no nosso Thinking Digital pelo ex-ministro e atual diretor do Centro de Tecnologia lá de Maricá, o Celso Pancera, em que ele falou que existe lei que permite que, dentro da 8666, dentro das regras legais de compra pública, fazer esse tipo de investimento local. Tá. Deixa eu só fazer uma defesa. E o Paes falou que ele não conhece esse mecanismo e acha que isso seria irregular. Ele acha que não se justificaria fazer o investimento em tecnologia restringindo ou priorizando a indústria local. Ele falou isso claramente na nossa reunião. Era priorizar. E a priorização, até onde eu entendo também, aí eu não estou aprofundada, existe essa margem de priorizar. Por quê? Priorizar, eles colocariam no estilo do se não tiver nenhuma solução local, outros estados vão ser considerados. Porque também a gente tem que ser consciente
que a gente também não entende de tudo e não sabe de tudo. Lógico, lógico. Mas do que a gente entende, a gente tem que ser priorizado. Olha, eu acho que você, talvez, em nível estadual, você consiga fazer isso, ou talvez o municipal, colocar alguma coisa em lei nesse sentido, mas eu desconheço também. Porque, na verdade, deixa de ser prioridade e passa a ser discriminação, de certa forma, entendeu? A empresa é nacional, ela é microempresa, você tem porte, tem uma série de classificações que são instituídas ali pelo governo federal, na Lei 8666, que é uma lei federal, que agora foi substituída pela nova Lei de Licitações. Mas lá não se fala de nenhum tipo de regionalismo, fala de empresa nacional. Por que a PERJ tem liberdade de lançar os editais dela e dizer que só vale no Rio de Janeiro? Porque ela é um órgão de fomento regional. Quem faz? A mesma coisa a Prefeitura do Rio e o Estado é do Rio. Pois é, compras, é isso que eu estou falando, compras do Estado, compras do município, pode ser até que exista uma forma de se estabelecer uma legislação local para esse tipo de coisa, porque quem está comprando é um município. Agora, mas se não fosse compra, se fosse missão... Não, eu estou pensando aqui, eu estou entendendo o que você está falando, Suzine, mas se não fosse compra, porque compra é uma coisa muito certinha, mas se fosse uma missão, quer dizer, se os poderes locais fizessem um investimento... Sim, eu acho que aí não tem problema nenhum, porque seria tipo um arranjo da qual, por exemplo, a FAPERJ poderia até fazer parte de alguma forma. E aí teria mas isso não benefício aí deixa de ser regido por Lei 8666, uma série de coisas, entendeu? Eu posso colocar uma coisa? Pode ser que eu esteja enganado, tá? Eu não sou advogado também. O ideal para responder isso seria talvez o Marco Túlio, alguma coisa nesse sentido. Eu estou falando sobre o que eu conheço de licitação, entendeu? Que até mudou bastante com a lei nova. Desculpa, pode falar. Não, se eu colocar uma coisa... Primeiro, acho que vou parar de compartilhar aqui, porque fica muito ruim, eu quero ver todo mundo. Enfim. Eu vou compartilhar a apresentação com a Maria Luísa, tá. E depois ela passa para quem estiver interessado. Eu tinha o meu e-mail no final, eu também vou botar aqui no chat, para quem tiver interesse na minha tese mesmo, algum artigo que eu tenha escrito depois, eu posso passar. Isso tudo que você falou da sua tese? Oi? Isso tudo que você apresentou é a sua tese? Tudo que tem aí está na tese também. Eu quero ver sua tese. Tá, eu vou te mandar. Tá um pouquinho grande, mas dá para ir lendo com calma, pode passar para as conclusões. Mas é só falar uma coisa antes, Tupão, você não está errado, não. A primeira rodada orientadas a missões é justamente o projeto Apolo, paradigmático, é o projeto Apolo e o projeto Manhattan, né? Bomba atômica e levar o homem na Lua e voltar. É porque agora a gente tem uma segunda rodada, né? Porque a primeira era muito baseada em defesa. Quer dizer, a primeira rodada de todas foi o catch-up das economias atrasadas para se industrializarem. Japão, países asiáticos, depois Guerra Fria, e aí agora são as políticas orientadas a missões para resolver desafios da sociedade. Dentro disso que vocês falaram, a gente tem um instrumento compras públicas de inovação, que a gente usa muito pouco, está na lei de inovação, tanto federal quanto estadual, e agora acabou de ser sancionado, eu não sei se já foi sancionado, mas já está aprovado, devia ser sancionado, o marco legal das startups, que dentro do marco legal tem uma modalidade de contratação lá que você não passa pela lei de licitações, que o governo, a prefeitura, ele lança um edital para resolver um desafio tecnológico do poder público e ele faz o edital, né, segundo as regras que ele pode falar, olha, só empresas do Rio de Janeiro podem concorrer. E aí depois, né, as startups selecionadas podem ser contratadas via lá o modelo dentro da marco legal. Então seria bom vocês... Pouquíssimas empresas da CESP vão ser consideradas startups, porque agora tem um limite de 10 anos. Ah, sim. Seria, porque aí não entra lá naquele Inova Simples, né? No critério agora... Temos um potencial grande para termos spin-offs. Eu lancei uma spin-off. Eu também lancei. Mas não foi nem uma intenção do marco legal, foi porque era uma
uma estratégia mesmo da empresa, mas é uma coisa que as nossas empresas têm capacidade para isso. Mas dentro das compras públicas, aí, como você estava falando, é possível. Compras públicas de inovação é intrucado, mas é difícil. Tem uma dificuldade muito grande do governo contratar sem passar pela lei de licitação. Mas a FAPERJ ela pode servir como instrumento, né? Eu acho que o município tem uma empresa também, né? Uma empresa municipal. Investe Rio, que antes era Fomenta Rio, agora Investe Rio, né? Eu acho que tem também. Tem que ver quais são as possibilidades dentro desse órgão, que eu não sei. Gabriel, anota. Ele tem, existe, mas que eu saiba não tem dinheiro. Na Fomenta Rio não tem. A FAPERJ até tem, que ela tem uma verba que é proveniente do ICMS. Agora a prefeitura, na época que foi criado, pode ser até que tenha mudado recentemente, mas na época que foi criado, tinha uma série de coisas ali, mas ela estava dependendo de financiamento privado para poder fomentar algum tipo de desenvolvimento. Por isso que acabou que não foi muito adiante, entendeu? Não sei se mudou alguma coisa recentemente. Na época, quem estava à frente era até o Paulo Protásio lá, se não me engano, não sei se ainda está. Leonardo Ribeiro, Leonardo Soares. Leonardo Soares, E o que está rolando agora também é o projeto para a criação do Fundo Soberano, né? Que aí eu não sei para que eles vão usar isso, mas está tramitando na LERJ também. Vai ser pocinha soberana, né? Porque agora que o petróleo está acabando, que resolveu fazer isso, que a Noruega fez lá atrás, 200 anos atrás, né? Quer dizer... antes tarde do que nunca, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Silvana, Bruno Mondim, Gabriel, Sabrina. Eu queria, depois, se o Guilherme pudesse também, ter acesso à palestra, porque eu, infelizmente, estava meia hora lá no Google Meeting, porque eu recebia o convite que veio da Sestro, que estava com o link do Meeting. Aí, depois de um tempão, o Bruno me avisou, não é no Meeting, é no Zoom. Então, eu, infelizmente, só entrei no slide do obrigado. Eu falei, tudo bem. Mas acontece, né? Melhores famílias. Está gravado, não está listado, mas está gravado. É verdade. Então, e eu também gostei muito aí da apresentação do Guilherme, parabéns, Guilherme. Aí você falou que vai compartilhar os slides aí, seria super útil para a gente, mas parabéns, realmente você resumiu muito bem aonde estamos, né? Não é nada muito fácil, não é nada muito bom, né? Mas é onde estamos. O objetivo não é deixar ninguém deprimido, tá, gente? Não, é só para entender onde que está o buraco, a realidade. Maria, tem como chamar o Guilherme para as nossas reuniões? Porque, tipo assim, dá para a gente montar um plano de ação, entendeu? Porque a gente já está ferrado. Se ele concordar... A gente já sabe disso. A gente precisa agir agora. Ser startupeiro mesmo, colocar metodologia ágil para escoar, sabe? Eu queria ver aí, Maria Luísa, não sei se aqui é o fórum, mas eu tinha entendido que você estava querendo também provocar essa discussão para acelerar aquele plano lá, o famoso plano de voo com a prefeitura. Só não entendi ainda qual seria o próximo passo. Então, nós apresentamos o plano de voo, aquele que foi votado na diretoria, apresentamos. Bruno estava presente, Bruno Mondinho aqui, e o Gabriel também. Estava também o Jaci e o Álvaro. Fomos lá, ele viu, então posso falar que, logicamente, como em outras ocasiões, ele fez algumas críticas ao fato de a gente ter pedido a questão tributária, mas eu acho que até o Guilherme falou da atração da área de biologia e química para Goiás, porque foi uma atração por conta da tributação. O próprio Vladimir deu um depoimento pessoal de que ele mudou de cidade para montar sua empresa em Teresópolis por causa de tributação, então isso é real, né? Isso é real e isso é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, não pode desprezar. Ele falou isso, mas ele se comprometeu também na reunião que queria incentivar a redução disso, até por comparação ao Rio de Janeiro, não é verdade? Então... A comparação de São Paulo, né? Ele ia deixar a gente, o Rio, igual a São Paulo.
Ele ia deixar o Rio igual a São Paulo. Não é uma razoável. comparação, você sabe que São Paulo é meio forte, mas é um avanço. É um avanço. E, além disso, ele pediu que a gente fizesse um projeto, e aí é uma coisa de um hub, de uma iniciativa que tivesse um impacto maior. A gente, particularmente, sabe que a parte da tributação tem um impacto muito grande. Mas talvez o poder público não entenda isso como uma única alternativa, e também nós não entendemos. Então, a gente sabe que a gente está aqui há 2 anos e meio ou até mais, brigando por um centro de tecnologia de inteligência artificial, a PES estava junto, quando a gente brigou por isso, e a gente brigou por... Fomos gestores do Startup Rio, né? A Cláudia trabalhou ativamente nisso, então nós tivemos várias iniciativas juntas, e algumas se concretizaram e passamos por momentos de crise, outras não se concretizaram, estamos ainda tentando, correndo atrás. Temos várias visões de games e de outras coisas, mas a gente tem que apontar alguma coisa para o prefeito que ele quer ter essa visão. Mas o que eu não queria era passar para o prefeito uma ideia pronta, todo mundo faz assim, é assim que se resolve, sem a gente entender como é aqui. Se a gente não entender qual é a situação que a gente está, quais são nossas limitações, quais são nossas vantagens competitivas, a gente não vai se propor uma coisa boa. A gente vai fazer como dizem os jovens, aleatório. Vai ser uma proposta que foi inventada por uma outra cidade do mundo, que teve uma outra condição. Ele colocou aqui o que aconteceu em Santa Catarina. Interessantíssimo, né? Assim, a gente entender. E aí eu vou te perguntar uma coisa, Guilherme, antes de mais nada. Posso interromper a minha conclusão para perguntar? Você acredita que, daquilo que o Duperron falou, que a gente pode... Eu acredito, mas eu não sei se vai dar certo. Que a gente pode viver em função do exterior, a gente pode montar e crescer vendendo para fora sem ter uma indústria local, sem ter um arranjo local, sem ter uma inter-relação com outras indústrias para fortalecer a nossa. É possível isso? Por exemplo, Teresópolis, lá do Vladimir, ele faz isso. Eu já ouvi muito dizer, não posso confirmar, que é o que Israel faz. Eu ia falar justamente isso, né? A estratégia de países pequenos, e principalmente lá do Sudeste Asiático, foi toda baseada em exportação, né? Porque é um país pequeno, ele não tinha mercado interno, você é obrigado a exportar para crescer, sobreviver, ganhar mercado. Eu acho que o Brasil ele tem uma questão que ele é muito grande, ele é uma potência dentro do continente dele. O Rio de Janeiro, se você pegar, ele está mais afastado possível de qualquer outro país, né? Ele está na outra ponta. Todo mundo fala português, é muito confortável você ficar numa situação dessa. Diferente de você estar em Israel, num país pequeno da Europa, que você andou 2 horas de carro, você já passou por 3 países diferentes, falando línguas diferentes, você é obrigado a se conectar com o exterior, né? Ou o Sudeste Asiático, da Coreia, Taiwan, um país pequenininho, a empresa de semicondutor todo mundo, né? Taiwan, porque foi obrigado a olhar para fora. Eu acho que olhar para fora, sem dúvida, é um caminho, né? Assim, do ponto de vista de vocês, que são empresas de tecnologia, eu não tenho dúvida que vocês conseguem crescer assim. A minha desconfiança eu estou falando, assim, se a gente pensar num projeto de desenvolvimento para o Estado, para o país mais amplo, não é possível você conseguir emprego minimamente qualificado para 200 milhões de pessoas só com pequenas empresas de tecnologia. Nenhum país faz isso, tá? Comparar com a Austrália tem 20 milhões de habitantes. País grande precisa de indústria, infelizmente. Mas empresa de tecnologia pequena para crescer, ganhar mercado, com certeza, Israel fez isso. Todas as startups fazem isso, né? Agora, e eu acho que falta aqui no Rio, principalmente o Rio, que está tão exposto ao mercado externo, né? Agora, tem várias questões aí, né? Agora o câmbio até está mais atraente para a exportação, mas se você precisar de coisas intermediárias, serviços em dólar, também vira, né? Então, não tem dúvida. Eu queria só falar mais uma coisa, Maria Luísa, que eu já vou ter que sair também daqui a pouco, porque eu vou ter outra reunião. Quando você me perguntou de exemplos, só para fazer o fechamento aqui da minha fala,
falei muito de Santa Catarina, eu acho que lá Recife, com o Porto Digital, também é um exemplo muito interessante. Transformar o Rio em São Paulo, nem sei se seria tão legal, eu gosto tanto do Rio. Mas um exemplo, eu acho que é muito interessante, acho que seria interessante vocês pesquisarem. Eu fui, em 2019, até apresentar um trabalho lá. É uma cidade que não é no Brasil. E também não adianta olhar para a Suíça, também, né, ficar muito distante. Mas é Medellín, na Colômbia. Medellín tem uma história muito parecida com o Rio. Devastação pela violência urbana nos anos 90, cartel de drogas, quem viu Narcos, aí, Pablo Escobar, sabe o que eu estou falando. A taxa de homicídio em Medellín, nos anos 90, era 380 por 100 mil habitantes. Para vocês terem uma ideia, hoje a taxa de homicídio do Rio é 38 por 100 mil. Imagina uma cidade 10 vezes mais violenta que o Rio de Janeiro. Tá? Né, droga, todos os problemas. Uma metrópole muito parecida com o Rio. E eles fizeram um pacto, né, de superar o quadro de degradação, de violência, de corrupção que eles estavam, e através da inovação como um dos vetores. Né? Então, eles fizeram várias transformações urbanas, que a gente até fez aqui em 2010, né, quando o Eduardo Paes foi para a primeira vez, indo para setores mais violentos da cidade, botaram museu, abriram parques, fizeram várias coisas, inovação urbana muito forte, ganharam projetos de fora, botaram escada rolante na favela que era a mais perigosa, hoje é a mais visitada de Medellín. Então, várias inovações urbanas muito legais. E a inovação, um centro de startups, eles fizeram uma joint venture entre a prefeitura com empresas, chama Rota N. Eu vou mandar o link aqui para vocês verem. Eu visitei o prédio, é realmente impressionante. Assim. E é uma cidade num país pobre, né? Não é num país mega desenvolvido, não é a maior cidade, Bogotá é muito maior, e hoje Medellín já ganhou como a maior cidade mais inovadora do mundo 2 ou 3 vezes. E o que me impressionou lá que foi um pacto não entre só os governantes, nem só as empresas, foi um pacto com a sociedade. Eu entrava no Uber e o Uber me falava, você sabia que Medellín é a cidade mais inovadora do mundo? Então, chegou na população, na ponta. Então, realmente foi uma transformação. Lógico, continua tendo problema, continua tendo violência. Lógico, não é uma... não virou um paraíso. Mas, assim, a transformação que eles fizeram foi realmente impressionante. E toda a sociedade está envolvida o tempo inteiro. Então, se eu falasse, mire no exemplo, hoje eu falaria Medellín. Eu acho bem legal. Muito legal. Obrigada. Então, gente, vamos encerrar essa reunião. Hoje, para a gente refletir. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Maravilha. Parabéns, Guilherme. Obrigada. Obrigado. Parabéns. Guilherme. Boa noite, parabéns, Guilherme. Manda a tese e manda também a apresentação, hein? Tá, a apresentação já está com a Maria Luísa no WhatsApp. Guilherme, depois a gente pode trocar o WhatsApp, cara? Porque... Sensacional.